Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Quando o Pascoal saiu de uma cidadezinha do interior do Peru para morar em Lima, ele não imaginava que algum tempo depois ele fosse para a União Soviética, e depois para a Alemanha, e depois um tempo na Suécia, e depois para o Brasil, depois um tempo no Panamá, um tempo nos Estados Unidos. Pascoal é um cara viajado, mas que já fixou moradia faz um tempo em Campinas, interior do estado de São Paulo. Eu confesso que eu gostaria de ter gravado mais tempo com o Pascoal, porque eu fiquei muito curioso com muita coisa da vida dele. Mas eu garanto pra você que só o que a gente conversou vai dar um ótimo entretenimento aí pra você agora. E para conversar com esse gringo no Brasil, estamos aqui, como sempre, com ele, o nosso host viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que você tá, cara? Tudo bem, Gabs, tava com saudade dessa sessão, né? A gente teve pessoas de países mais europeus, né? Da Polônia, que a gente entrevistou, e agora um latino-americano, peruano, que é o Pascoal. Como que você tá, Pascoal? Tudo bem, descansar no domingo, né? Com família. Mostrando que aqui é trabalho, a gente trabalha até de domingo, hein, Gabs? Pois é, cara. Domingueira aqui na labuta. Vamos que vamos. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Pascoal, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho do seu background, né? Então, de onde que você é, o que que você estudou, quais foram os seus trabalhos, né? Conta um pouquinho do seu passo a passo, desde você criança, sei lá, até você chegar finalmente no Brasil. Bom, eu nasci no Peru, lá no interior do Peru, lá nos Andes. E de lá eu saí com 12 anos para a capital Lima. Eu fiz lá o segundo grau e com 17 anos fui morar na União Soviética, na antiga União Soviética. Na União Soviética. Eu terminei o colégio, daí fui direto para lá. Eu ganhei uma bolsa, né? E fui estudar lá. Que ano foi no isso? ano 86. Tinha que começar a perestroika lá. Caramba, cara. Que doideira. Pô, agora valeu a pena gravar esse podcast domingo, Fabrício. Você não me falou que o cara morava na União Soviética, velho. Eu fiz a faculdade lá, né? Eu fiquei um ano estudando russo, foi lá na cidade do Volgogrado, depois eu fui para a Letônia fazer a faculdade, que durou 5 anos. Foi um período de transição lá, quando a União Soviética caiu também. Eu terminei em 92 e não tinha mais União Soviética, e foi um período difícil para os estudantes estrangeiros, mas eu consegui concluir. A maioria das pessoas não conseguiu terminar, porque aí tinha que pagar pela faculdade e era muito caro. Mas eu consegui terminar, aí em 92, aí fui para a Alemanha. Eu queria fazer pós-graduação, alguma coisa, continuar estudando, né? Só que lá tinha que aprender primeiro a língua, né, que é o alemão. Eu fiquei um ano estudando alemão na cidade de Leipzig. E depois fui para Berlim e fiquei 2 anos lá, na universidade. Eu queria fazer pós-graduação, mas aí eles não reconheceram o diploma, né? Aí tinha que praticamente fazer as disciplinas. E eles reconheceram basicamente os cursos elementais, como matemática, física. E a computação tinha que fazer praticamente tudo. Eu só consegui tirar lá o que chamam for diploma, né? Que se conclui os 2 primeiros anos, aí eles dão esse diploma. E daí eu vi que a situação estava difícil, porque tinha que trabalhar, não tinha lá bolsa, né, para estudar. E ao perceber isso, meu irmão, que já estava morando aqui no Brasil, ele falou assim: por que você não vem para o Brasil? Que aqui você vai ganhar bolsa para estudar, né? Fazer pós-graduação.
Aí eu decidi vir para cá. Isso foi no 96. E vim fazer o pós-graduação aqui no Instituto de Computação aqui na Unicamp. E fiz mestrado, terminei o mestrado, depois continuei com doutorado, uns outros 6 anos. Demorou doutorado. E depois trabalhei por aqui. Encontrei uma bolsa. E aí foi que me chamaram lá numa empresa, que é uma startup que estava começando, né? Que é a Agriaula, que atualmente é onde eu trabalho. E aí estou desde 2005. Estou lá, já saí várias vezes, mas sempre volto lá. Bom, esse é mais ou menos a minha história, né? Curiosamente, foi lá que eu conheci o Pascoal, que foi a primeira empresa que eu trabalhei realmente, assim, um trabalho mais sério. Eu já contei até num dos episódios atrás, que foi aquela situação que eu entrei como estagiário e em um período de como 1-2 meses, eu fui subir pra júnior, pra líder, porque todo mundo saiu ao mesmo tempo. O Pascoal talvez tenha saído nessa época também, não lembro. Foi 2012, eu acho, algo assim, ou 13, algo assim. 2012 eu saí em 2012. Eu saí antes, né? 2008, depois voltei, 2012 saí e fui morar em Panamá. 2012. Nossa. Caramba, eu morei em muitos lugares, cara. Fiquei quase 2 anos lá. Aí eu vi que eu não conseguia trabalhar porque era um problema de visto, tinha que reconhecer os diplomas, era muito burocrático. Aí eu preferi voltar aqui, que aqui sei que tem muito mais facilidade por causa de ter feito aqui a pós-graduação. Também tem mais oportunidades aqui para trabalhar no que eu estudei, e principalmente coisa que tem a ver com pesquisa, né? Que atualmente eu trabalho como pesquisador. E o que você estudou, cara? Eu estudei computação. Lá na União Soviética, na Alemanha eu estudei computação. Cara, eu fiquei exaltado com o fato de você ter morado na União Soviética, porque eu nunca conheci ninguém que morou lá. E assim, por que você foi pra lá, cara? Conta um pouco dessa história aí, eu fiquei curioso. Uma das razões era porque eu, tinha um interesse em conhecer em si a União Soviética. Naquele tempo era um lugar fechado, né? Mas eu tinha interesse em conhecer como que era realmente a União Soviética. Por outro lado, também eu queria estudar, e no Peru precisaria trabalhar, né? Então estava procurando alguma bolsa para estudar no exterior. Aí surgiu a oportunidade de participar na seleção e foi escolhida, né? Entre os 10 eu peguei a última vaga e aí foi lá. Eu tinha 17 anos e eu tinha acabado 17 anos. Isso. E para sair ainda precisava a permissão do meu pai, né? Não, você foi estudar computação. Eu queria estudar eletrônica, né? Foi a área que eu escolhi. Só que quando eu cheguei lá, eles escolheram que eu tinha que estudar, trocaram para computação, né? Eu não sei porquê, mas era isso aí. Tinha pessoas que foram estudar música, por exemplo, aí eles mandaram estudar mecânica, né? Eles falavam, não, o país precisa de mecânico, não vai precisar de músico, né? Assim, aí, era assim que eles decidiam. Mas aí, por mim, assim, a computação era meu interesse, né? Naquele tempo eu não conhecia a computação em si, né? Eu conhecia a eletrônica e acabei gostando depois de começar a estudar. Como é que foi esse começo seu chegando assim tão jovem, sozinho na União Soviética para estudar? E, bom, eu imagino que naquela época já foi, como você falou, da perestroika, já estava começando uma abertura, mas ainda assim era um lugar muito distante e muito fechado em relação ao resto do Ocidente, não? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente não quer encontrar, a gente vai enfrentando, né? Mas o que aconteceu foi que a gente ia em grupo, então de alguma forma isso facilitou. Então, a gente foi em grupo, a gente chegamos lá e tinha pessoal esperando tudo, né? Aí ficamos no hotel, daí eles mandaram foram distribuindo para cada cidade onde as pessoas iam fazer a preparatória, que chama, né? Um ano da linguagem do idioma russo. Mas foi assim um choque cultural, né? Porque você chega a uma cultura diferente, a língua, a comida, tudo foi assim, o frio, né? Tudo. Inclusive, uma experiência que eu tive assim, quando eu cheguei lá, eu tinha que ir lá no restaurante, né? Você ia pegando as coisas, e tinha um peixe pequenininho cru. Aí eu comi, né? Eu tinha poucas opções, mas eu comi isso daí, mas assim, não sentia gosto nada, mas comia. Eu falava assim, eu não sei o que me espera aqui, mas eu tenho que comer isso daqui, né? Não sei se for o prato do cada dia, né? Se eles comerem lá. E depois eu conheci lá, que chamam kefir, também eu comia. Tinha um gosto diferente, né? Estranho, mas eu comia assim. Você tomou kvass? Kvass, nossa, eu gostava muito do kvass. Tinha assim, automático, não sei lá, ou era como beber água, né? Mas era muito gostoso. E aí, só que nunca mais vi esse peixinho cru.
Mas assim, a gente ia lá e depois quando a gente chega na cidade, a gente tem uma mistura de estudantes de todos os lugares, né? Todo mundo falando a língua, assim. Mas foi muito divertido, assim, né? Interessante. Se começar a falar russo, assim, eu aprendi algumas coisas básicas, né? Acho que foi uma experiência, para mim, assim, uma experiência única. Eu gosto muito do russo, né? Falar russo, a cultura. Então, eu fui jovem e eu fiquei muito interessado em si, conhecer a cultura, né? Então, foi uma experiência legal. Quanto tempo você ficou lá na União Soviética, cara? 4 anos, você falou? Eu fiquei 6 anos. 6 anos. Preparatório e 5 anos na faculdade. E assim, um resumo, assim, se você conseguir resumir, é claro, como é que foi viver na União Soviética? Era boa a vida, era legal? Os comunistas comiam criancinha mesmo? E você fez amigos russos, conseguiu se envolver com o pessoal? Você ficava mais na sua bolha dos amigos do Peru? Como é que foi tudo isso também? Teve bons tempos e maus tempos, sabe? Quando a gente chegou, a gente chega lá como estrangeiro, e estrangeiro tinha, de certa forma, um privilégio, sabe? Você chega lá com dólar e lá o rublo valia pouco, né? Você tem mais condições de fazer compras, assim, né? Embora eu cheguei lá com $89, né? Eu guardei até os últimos aí, quando eu precisava tirar um pouquinho. Mas o que eles davam era suficiente para a gente comprar comida, as coisas básicas. Então, os primeiros anos eu estava feliz, né? Embora não tinha todos os produtos que a gente costumava comprar, né? Mas lá eu estava feliz. A tranquilidade, você podia deixar as coisas na rua, se esquecer, né? Você ia lá, voltava, estava lá, ninguém pegou. E eu estava, assim, experimentando uma sensação diferente de vir um lugar tranquilo, né? E lógico, tinha as pessoas falando, olha, aqui tem uma câmera, eles estão observando o que você está fazendo. Eu falava, a gente olhava lá no teto, se tinha algum lugar, sabe? Mas eu nunca me interessei por isso, né? Eu estava vendo a experiência disso, de viver a cultura, as pessoas lá. Mas depois foi piorando, né? Quando já estava na faculdade, a gente teve esse processo. Começou em 86, a perestroika, mas praticamente 91, 90 já não existe mais a União Soviética. Cada dia era uma mudança. As pessoas esqueceram de estudar. Eu acho que a maioria das pessoas esqueceram de estudar, né? Eu estudei, mas a maioria se dedicaram a fazer negócio, né? Porque os cursos não podiam sair, aí os estudantes são os que iam fazer as compras lá fora. E começou tudo comprando roupa. Compravam, as pessoas pediam, a gente ia para fora, comprava. E depois já os eletrônicos, rádio, televisão, depois já foi os computadores. Na época, os computadores, eu consegui levar um computador da Alemanha para Riga. Eu ganhei $300. Aí, com isso, eu consegui viver um ano, praticamente. Caramba, então virou a festa dos muambeiros, basicamente. E aí, tinha um período já que as pessoas estavam com dinheiro. Para sair, você precisava visto, né? Você precisava passar visto. Só que eu conseguia sair só nas férias. Mas outros conseguiam sair durante as aulas porque eles conseguiam uma permissão do decano lá, não sei o que eles pagavam para conseguir essa permissão. Então ficaram nesse negócio de comprar computadores. Cada computador no começo você ganhava $1.000, que na época o computador acho que estava $2.000 que iam comprar na Alemanha. Então foi um período que algumas pessoas fizeram muito dinheiro, né, os estrangeiros, até que eles abriram, né, os russos podiam sair, acabou o negócio. É muito legal, eu gosto, assim, geralmente quando a gente viajava nos trens, né, os russos ficam quietos, eu também fico quieto, né, eu sou assim, uma pessoa bem mais tímida, né? Só que depois eles tiravam a vodka, né, a gente começava a oferecer a vodka e sakuski, né, que eles acompanham uma comida com a bebida, e depois de um tempo a gente virava amigo, né, conversado, tudo. Isso era bastante comum, né, acontecer nas viagens que a gente fazia. Para mim foi uma experiência muito boa, né? Aí até pensei, nossa, eu gostaria de ficar por aqui, né? Só que depois a gente teve que sair mesmo, não tinha outra opção lá, onde eu estava na Riga. Praticamente não existia, como não existia mais a União Soviética, a gente não tinha mais, assim, a gente não recebia mais bolsa, então não tinha como mais ficar lá. Foram os últimos anos que eu tive que inclusive sair para a Suécia, né? Era muito comum as pessoas saírem para outros lugares trabalhar. Como eu não tinha dinheiro para fazer negócio lá, eu aproveitava viajar lá e fazer alguma coisa fora, né? E foi uma aventura também, não conhecia ninguém na Suécia, e a gente se embarcou assim com um amigo, um trem, para a gente pagar a passagem era
era barato, né? E você ia no barco lá da Finlândia para a Suécia, era muito legal. É assim, não tem um lugar, né? E aí foi umas experiências, a gente procurava um lugar para dormir, mas como tinha bastante estrangeiros, tinha alguns contatos, né? Tinha alguns lugares alugavam na vaga, né? Tinha um colchão, aí tinha bastante estrangeiros lá, mas eu consegui, de alguma forma, consegui um trabalho lá. Foi muita sorte lá, eu consegui um trabalho, fiquei aí 1 mês trabalhando. Com isso terminei, né? Praticamente consegui terminar a faculdade. Felizmente a gente ainda não tinha que pagar, mas precisava para pagar as contas, né? Comida, o alimento. Para mim foi muito positivo. Eu admiro muito a cultura, né, lá, porque apesar de que teve, se a gente olhar um pouco a história lá, teve um período muito difícil, né? Na época do Stalin, tudo, que morreram muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que eram mais intelectuais. Mas em si o povo simples, né? Tinha uma vida simples, né? Eu acho que isso que eu admirava, né? Todo mundo tinha o básico necessário. E o que admirava também, por exemplo, as senhoras maiores, né, trabalhando, praticamente fazendo o mesmo trabalho que os homens. Acho que isso aí ficou da experiência da época da guerra, né, que as mulheres tinham que fazer os trabalhos que os homens estavam lá. Mas, em geral, eu sempre tenho boas lembranças, sei lá, né. Pulando depois da União Soviética, você foi para uma Alemanha pós-queda do Muro de Berlim ali também, né? Foi um período muito difícil também. Lá, justo na época, né, foi uma transição muito difícil. Na época, minha irmã estava lá na Alemanha Democrática, né, um irmão mais novo. E ele estava lá e eu aproveitei para ir lá, né? Um tempo ele estava em Dresden, depois ele passou para Berlim, depois da queda do muro. Mas o período foi difícil porque aí tinham, assim, os estrangeiros de alguma forma eram atacados e ficava com medo. Depois de 7 horas a gente não saía mais. Assim, meu irmão foi agredido uma vez. Por quê? Infelizmente ele levava uma pistola a gás, né? Ele salvou. Foi um período de transição, né? A gente agora sabe que já as coisas mudaram, né? Mas foi um período aí lá de 92 até 94. Quando eu saí lá em 96 já estava mais tranquilo. Mas era coisa assim como de xenofobia mesmo? Chamamos neonazis, né? Eles andavam em grupos, principalmente em Dresden, onde estava meu irmão, e o Leipzig, onde eu estudei o alemão. E em Berlim também, né? Berlim também a gente tinha que ter bastante cuidado. Mas depois foi melhorando, né? Aí meu irmão até que ficou lá naturalizado, né? Atualmente tem um irmão alemão. Mas foi até 96, né? 92, são 4 anos. E aí finalmente chegamos no Brasil, né? Isso, eu cheguei no começo do ano, né? Antes de começar as aulas. Quando eu cheguei, eu fui recebido de braços abertos, né? Eu fiquei impressionado. Eu falei, nossa, esse é o lugar onde eu vou ficar, né? Pensei. Eu cheguei lá no Instituto de Computação, né? A secretária, né? Que estava lá. A Bera e a Roseli, eles me receberam assim. Eu estava falando, nossa, você demorou, né? A gente estava esperando você. Nunca tinha esperado isso, né? De escutar. Mas, assim, as primeiras impressões foram muito boas aqui, então eu falei, nossa, é um lugar bom aqui. E desde lá, eu me considero aqui no Brasil, não me considero estrangeiro, né? É o único lugar onde eu sinto isso, né? Já tive vários lugares. Eu tenho essa impressão, né, que aqui os estrangeiros são bem-vindos, tem essa facilidade de você conversar, passar a mensagem, ajuda bastante. Você tá desde quando aqui, cara? 96. E você mora onde? Nem Campinas. Perguntou isso, né? Campinas. Você sempre morou em Campinas? Sempre morei aqui, perto da Unicamp, né, aqui, universidade, o bairro chama Barão Geraldo. Praticamente eu não saí daqui. Já morei em quase todos os bairros que tem aqui. E por que Campinas? Então, porque aqui eu vim estudar a faculdade, né? Na Unicamp, onde você conheceu o Fabrício. Agora tudo fez sentido. Na verdade a gente conheceu na empresa, né? Quando a gente já estava trabalhando, eu ainda estava estudando, né? Ele, eu não sei o que ele estava fazendo, talvez só trabalhando, né? Em 2012, você estava só trabalhando, né, Pascoal? Doutorado, eu defini em 2004 e na Grial eu entrei em 2005. Praticamente foi meu primeiro emprego aqui, né? O que você fazia, cara? Seu primeiro emprego no Brasil? Eu
Eu terminei o doutorado, foi mais por meio do meu orientador, né? Meu orientador conhecia a empresa, foi lá. Eu trabalhei no doutorado mais com processamento de imagens, processamento de vídeo. Né? Foi muito interessante porque na época o meu doutorado era análise do movimento do jogador de futebol. Olha só. A gente foi a vários estádios, né? Aqui no Guarani, lá em Santos, em São Paulo também. A gente filmou jogos, depois analisava o movimento do jogador. Foi muito interessante. Na época, então foi você que ajudou a fazer o VAR. Olha aí, descobrimos o precursor. Na época tinha uma empresa francesa, até agora tem a empresa já, mas na época tinha essa empresa, né? E eu estava trabalhando junto com o pessoal do laboratório de educação física, de biomecânica. Fiquei praticamente o tempo todo lá. Era divertido, né? A gente gravava lá, depois tinha que fazer processamento de imagem, acompanhar jogadores e a ideia era, por exemplo, analisar quantos quilômetros correu o jogador, qual é a velocidade, estatísticas, coisas desse tipo, né? A ideia é fazer automático, né? A gente colocava 6 câmeras, foi muito legal. Mas não evoluiu para produto, né? Ficou em pesquisa mesmo, a gente fez publicações. Quando fui para a empresa Grial, eu trabalhar também com processamento de imagens, mas já era com biometria, né? Com reconhecimento de impressão digital, basicamente. Então, eu trabalhei mais como pesquisador mesmo, desenvolvendo algoritmos. Você continua como pesquisador hoje em dia? Isso. A gente tem um grupo, né? Então, estou como responsável do grupo, como gerente de pesquisa. Faz pouco tempo, né? Praticamente eu e mais uma pessoa, a gente ficava na pesquisa, né? É muito pouco. Agora aumentou um pouco mais o grupo. Também a empresa cresceu, né? Começo em 2005 como startup, 2004. Na verdade, começou um pouco antes, foi incubada na Unicamp, mas acho que teve um período em que praticamente, acho que foi em 2012, foi um dos últimos que saiu a empresa. Aí, de repente, ressurgiu a empresa aí, ganhando uma licitação do TCE em 2014. Bom, daí depois a empresa cresceu, né? Agora já é uma empresa grande. Inclusive, a gente está fornecendo soluções para o mercado americano, né? Que é um dos objetivos da empresa. Depois de conseguir aí o TCE, né? Que a empresa é responsável por manter a unicidade dos dados do TCE. Uma base muito grande. E aí surgiram outras oportunidades. A gente tem aí os clientes, os bancos, com a demanda maior cada vez mais da biometria, né? A empresa foi crescendo junto. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E vamos para o nosso momento viajante poliglota Fabrício Carraro, que não foi para a União Soviética e nem para o Peru. Eu fui para novo país, né? Já fui para a Rússia, no Peru ainda não. A dica cultural que hoje eu queria dar, eu vou até pedir a ajuda do Pascoal, na verdade, né? Que ele vai conhecer isso muito melhor que eu, mas é uma língua que é falada no Peru por muita gente, né? Quase, acho que 14, 15% da população fala essa língua como idioma nativo, que é o Quechua, ou Quichua, ou Quichua, né? Não sei qual que é a pronúncia, várias pronúncias em português. Quechua, né? Quechua, exato. Que é uma das línguas indígenas mais famosas, uma das maiores da América Latina, que a gente não fala muito sobre isso no Brasil, né? A gente tem o português e a gente ouviu falar, sei lá, Tupi-Guarani no máximo, né? Mas tem várias dessas línguas espalhadas pela América do Sul, pela América Latina inteira. No Paraguai tem muita gente que fala o Guarani, fala mais do que o espanhol, inclusive, e no Peru, principalmente, né, o Peru e o Equador, ainda tá viva essa língua, o Quechua, que muita gente ainda fala como uma das línguas nativas, né, principalmente em algumas regiões mais internas do país. E eu queria que o Pascoal explicasse pra gente, né, a influência do Quechua na vida normal deles lá. Você fala um pouco de Quechua também ou não? Como é que é isso? Acho que até os 12 anos eu só falava Quechua. Aprendi o espanhol na escola, né, na alfabetização, e minha mãe só falava Quechua e meu pai falava Quechua e espanhol. Depois que saí aos 12 anos, fui para Lima, eu nunca mais falei, acabei esquecendo a língua, né? Eu retomei de novo, queria lembrar, né? E eu sei que, assim, eu sempre falo assim, eu devo ter no disco duro algum lugar, né? Porque surgem palavras de vez em quando, né? Eu entendo ainda algumas coisas, mas falar a palavra só, mas... Sim, ouvinte, o Pascoal acabou de falar disco duro, desculpa, eu tinha que fazer essa observação. Então, o que acontece? Que
Na época, a gente ia aprender o espanhol e na escola a gente era obrigado a não falar nada em quechua, né? Então, de alguma forma, era forçado. E toda vez que a gente falava uma palavra em quechua, tinha que pagar lá, acho que $1 centavo, tipo assim. Caramba! Eu acho que talvez uma das coisas que, de alguma forma, não terá ajudado, né? Que a importância do quechua. Mas depois, lógico, surgiram, inclusive, foi declarado o quechua como o idioma oficial, um dos idiomas oficiais, né? Além do espanhol, no Peru. Mas na época era mais uma discriminação mesmo da língua. Então as pessoas que iam na capital de alguma forma discriminavam porque você falava diferente do espanhol, ou falava com sotaque quechua. Uhum. O quechua é uma língua de incas, ficou até agora, né, depois de 30 anos eu voltei na minha terra, né, faz 8 anos. E na minha terra as pessoas ainda continuam falando, né? Lógico, aí já tem mais mistura, né? Porque agora tem uma globalização, chegou também lá. Ainda persiste, né? E a língua é bem complexa, né? A gente analisa a gramática dele, mas para uma palavra tem várias mudanças, várias alterações na palavra, mas que transmitem uma emoção diferente. Esse é o mais impressionante da língua, né? Um exemplo? Como as línguas têm umas declinações, né? Cada declinação tem uma coisa mais forte, menos forte. Agora no momento eu não tenho nada assim na cabeça. Olha, eu tô com a página da Wikipédia aberta aqui, eu tô vendo os casos, eu tô me dando até uma palpitação, assim, de ver quantos casos tem nessa língua. Tem muita coisa, meu Deus do céu. Ó, aqui a casa, ou a cipa é da casa, né? Seria o caso genitivo. Mas isso, dentro da casa seria o acip, ou acitral. Meu Deus. E aí tem acho que uns 20 aqui casos, não sei, tem um monte de coisa. Mas como eu falei, né? Ele transmite muito a emoção, né? E a intensidade da emoção é que vai mudando também as declinações. Você tá fora do Peru desde 96? Não, do Peru 86, isso. 86. Eu viajo lá de vez em quando para visitar a minha família, né? Mas muito tempo fora. Então, inclusive quando eu chego lá, eu me sinto um estrangeiro, né? Algumas coisas assim parecem estranhas, mas porque é muito tempo, né? Inclusive, como eu falei, o espanhol mesmo, eu aprendi na escola e depois nunca mais, né, na escola. A faculdade eu não fiz em espanhol, então temos que são mais a especialidade espanhol, eu fico perdido. Aí estou aprendendo, atualmente estou aprendendo espanhol. Os termos de computação em espanhol estou aprendendo. É, que isso é uma doideira, na verdade, né? Porque realmente, essas coisas mais avançadas, você aprendeu elas em russo, né? E depois trabalhou com elas em alemão e em português. Até ponto que, assim, para mim, russo até parecia a segunda língua, né? Porque foi mais tempo que eu me aprofundei muito mais também. Eu até estudei para ser professor de russo. Tem esse detalhe, né? Mas espanhol, lógico, a gente fala que a minha esposa é de Panamá, a gente fala em casa em espanhol, praticamente. E algumas misturas de português. Um portunhol. E eu tenho uma filha também de 5 anos que a gente está falando o tempo todo em espanhol, porque sabe que o português ela está aprendendo de qualquer forma, escutando, já seja a televisão ou na rua, naquele lugar. Isso aí. Eu queria perguntar sobre o trabalho também, né? Porque a gente falou, bom, você esteve em vários países e trabalhou em vários desses países. E como é que é a diferença na dinâmica do dia a dia de trabalho, assim, seja lá na União Soviética, na Alemanha? É meio difícil comparar, porque isso passou durante muitos anos, né? Desde, sei lá, dos anos 80, 90. Mas você teria como comparar um pouquinho, tipo, da cultura de trabalho, como isso foi evoluindo e qual que era a diferença de trabalhar lá atrás e trabalhar no Brasil com brasileiros ou com alemães, assim por diante? É assim, na Alemanha eu trabalhava como estudante, né? Berlim era o único país que permitia trabalhar estrangeiro, que deixava os estrangeiros trabalhar, estudantes, né? Aí eu trabalhava, mas lá eu pegava qualquer serviço que tinha, né? Tinha de todo, jardinagem, padaria, trabalhar fazendo mudanças. Ou seja, eu trabalhei em quase tudo que tem, né? Profissionalmente, só comecei a trabalhar aqui, que inclusive eu tive a oportunidade, eu viver nos Estados Unidos também, que lá há um tempo, né? Eu ganhei green card, né? Que é visto permanente, por loteria. Só que eu fiquei lá um tempo, né? Mas eu acabei voltando, preferi aqui. E lá, na época, eu estava procurando emprego, e aí eles falavam assim, você tem experiência de trabalho? Eu não tinha nenhuma experiência de trabalho da especialidade. Eu tinha trabalho, mas não tinha essa experiência. Então, a única experiência que eu tenho, assim, de ter trabalhado, é bom, trabalhei em Suécia lá, fazendo
também como ajudante. Trabalhei num lugar onde empacotava flores, lá em Suécia. E tem, lógico, acho que cada país assim, tem uma cultura realmente, só que as circunstâncias são diferentes, né? Então lá eu trabalhava praticamente como ilegal, né? Na Alemanha, o que era antes trabalhos que surgiam de repente por horas, né? Trabalhar por horas, ou às vezes tinha trabalhos que a gente conseguia por longo tempo. Mas aqui é o único lugar realmente onde eu comecei a trabalhar, foi praticamente na especialidade, foi lá no 2005. Né? Mas... Ô Gabi, você percebeu que cada pergunta que a gente faz tem um país novo que ele já morou, né? Pois é, cara, eu tô agora aqui Estados Unidos, Suécia. Foram as circunstâncias, né, que vão levando aí. Uma coisa assim muito legal que a gente aprende, né? Acho que vocês mesmos devem ter essa experiência de quando a gente vai conhecendo culturas diferentes, a gente vai mudando a nossa visão de vida, né? A forma de ver as coisas. Isso para mim foi uma coisa que eu percebi, né? Quando você começa a sair, você vê outros mundos, né? Você já vê de outra forma as coisas, né? Então, acho que talvez profissionalmente a União Soviética não deve ter ajudado muito, mas assim, como crescimento, como pessoa mesmo, né? Acho que foi muito bom. A Alemanha também é um país onde tem muita disciplina, né? Eles são bem estritos, acho que isso aí é uma coisa muito positiva. E Estados Unidos é muito focado ao trabalho. Lá é uma das coisas, por isso que também não preferi voltar para o Brasil. Lá é só trabalho. E aqui, pelo menos aí, a empresa, a gente tem um horário flexível também, né? Você pode chegar um pouquinho mais tarde, você precisa sair também, você completa depois as horas. Bom, a política da empresa permite isso, né? Essa flexibilidade. Bom, Pascoal, agora vamos falar sobre dinheiro, cara. Vai ser difícil fazer essa pergunta aqui agora, já que você é um cara que morou em tantos lugares diferentes, mas esse é o momento em que a gente pergunta para os nossos convidados contarem um pouco sobre como é a relação com grana, né? Comparando o que as pessoas ganham no seu país de origem ou no Brasil e agora com o custo de vida e tudo mais. Então, com você vai ser um pouco mais difícil porque eu não sei o que você pode... Acho que você pode falar um pouco, né, do que você acha do custo de vida aqui no Brasil comparando com os outros países e, sei lá, se você quiser contar um pouco mais da relação com grana, acho que na União Soviética, que é onde a gente ficou mais curioso, fica à vontade aí. Bom, aqui é assim, eu acho que pelo menos o que eu ganho aqui, eu consigo pagar as contas, né? Eu acho que o que eu ganho para a realidade aqui é bom, só que com a devaluação agora do real, por exemplo, fazer viagem vai ficar difícil, né, com esse salário. Mas, em geral, eu acho que aqui, que eu percebo é muito mais, aqui a gente paga muito mais imposto, por mais que a gente ganha bem, mas tem que pagar muito imposto, e aí acaba não sobrando muito, assim, tipo, para economizar. Uma coisa que, lógico, na época da União Soviética, como falei, era $100 a bolsa que a gente recebia, mas isso aí era suficiente para a gente comprar as coisas básicas, né? E o interessante, lógico, lá na União Soviética, que eram salários, era bem... praticamente todo mundo ganhava quase igual. Só que esse daí alcançava... Lá as pessoas mais pobres tinham todos um apartamento, tinha geladeira, tinham as coisas básicas, né? Então o dinheiro alcançava. Era pouco, mas alcançava. Mas, é lógico, depois com a devaluação, né, foi praticamente foi desvaluado até que o ponto que eu viajei com $50 para Peru. Foi de 5 anos eu voltei para Peru e paguei $50. Acho que o táxi lá foi mais caro, né, que pagar a passagem por causa da devaluação. $50 pro Peru, caramba. Mas é assim, né? Acho que os tempos são diferentes, né? Em geral, aqui o salário para a realidade aqui, né? Eu acho pelo menos o que eu ganho alcança, mas não sobra. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Bom, Pascoal, pra gente terminar agora é a hora do perrengue, que a gente geralmente pede pros nossos convidados contarem histórias engraçadas, gafes, micos que tenham acontecido com você esse tempo todo. Pode ser no Brasil, pode ser fora também, você que escolhe. Teve uma experiência de quando eu estava na Suécia, eu conheci um peruano e através dele cheguei a conhecer um sueco casado com uma brasileira. Então, na época, eu não sabia nenhuma palavra em português. E o sueco falava em português comigo, né? Eu ajudava lá, ele construía a casa e ajudava. Uma coisa mais assim da língua mesmo foi engraçado porque eu estava ajudando lá e ele chamava assim, a comida está pronta, né? E eu ficava, bom, daqui a pouco deve estar, né? Aí eu continuava trabalhando. Depois eu chamava de novo, a comida está pronta, né?
Só que depois supe, né, que pronto, que já estava pronta. Em espanhol, pronta significa que em breve, né? A palavra pronto em espanhol é em breve. Isso. Então eu estava esperando que estiver pronto, né? Pues, olha a história, né? Eu nunca pensei na minha cabeça que depois iria morar no Brasil, né? E outra experiência também aqui no Brasil, também na língua, né? Foi assim, eu cheguei aqui, não sabia nada, eu estava procurando um endereço, aí eu fui lá perguntar, né? Eu falei assim, posso fazer uma pergunta, né? Eu falei em espanhol. E aí a pessoa falou assim, pois não. Aí foi embora. Você foi embora? A pessoa falou que não. É verdade, porque se pois não faz o menor sentido, se você for pensar, né? Não, mas são coisas que acontecem na língua, né? É muito comum a gente ter esses problemas. Você ficou pelo menos com a impressão que todos os brasileiros são mal educados, né? Posso fazer uma pergunta? Não. Eu fiquei pensando, por que será que eu não queria? Pessoal, por hoje é isso. Muitas graças pela sua audiência. E se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, talvez um outro idioma, quem sabe o russo. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira, começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1.200 cursos de tecnologia, nas áreas de programação, né, computação, que é a área do Pascoal, mas também marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês ou em espanhol para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau! Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.